Fala conosco, Pai. Fala conosco tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer, tudo aquilo que o Senhor tem para nos orientar, tudo aquilo que o Senhor queira que nós aprendamos e ao sairmos daqui estejamos melhores, mais maduros e mais em condições de sermos esse testemunho vivo da tua ação em nós e da tua ação no mundo. Usa-me, Senhor, faz de mim um instrumento neste momento. E que não fale eu, Pai. Tire de mim toda arrogância, todo orgulho, tudo aquilo, Senhor, que possa atrapalhar a compreensão e o entendimento da tua santa palavra. E que teu Espírito Santo, que neste momento paira entre nós, esteja concluindo tudo aquilo que nós ouvirmos hoje, que Ele esteja concluindo com a sua unção em nossos corações. É o que nós oramos no nome santo de Jesus. Nós vamos ler alguns textos. Eu geralmente sou mais econômica, né, nos textos, mas hoje nós vamos ler alguns textos. Nós vamos começar com Isaías. Quem não estiver com Bíblia, não se preocupe, né, que nós tenhamos somente a reverência necessária diante da palavra do Senhor. O primeiro texto, então, está em Isaías, no capítulo 53, os versículos são 4, 5 e 6. Isaías 53, os versículos 4, 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O próximo texto está ainda em Isaías, já mais lá à frente no capítulo 59, somente um versículo, o segundo. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Nós vamos lá para o Evangelho de João, primeiro capítulo de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículos do 29 ao 34. Desculpa, do 29 ao 31. Nem com a letra grande eu consigo enxergar direito. Diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus. Esse João aqui é João Batista, tá? No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Esse é o testemunho de João Batista a respeito de Jesus, dizendo que ele era o Cordeiro de Deus. O último texto está em Marcos.
Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos 14, do 32 ao 36. Marcos 14, do 32 ao 36, é Jesus no Getsemane. Ou como algumas pessoas dizem, no Getsemane. Não faz diferença, viu, gente? Jesus no Getsemane. Então, foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Eu vou ler de novo o 36. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Amém? Nós temos o hábito de ouvir alguns textos da Bíblia nas épocas que a gente está acostumado, né? A gente ouve muitos textos do nascimento de Jesus na época do Natal e ouve muitos textos referentes aos dias anteriores à crucificação e à própria crucificação e à ressurreição na época da Páscoa, né? E depois a gente se esquece. Depois a gente não lembra mais que um dia Jesus orou e chorou e clamou, pedindo a Deus que passasse dele aquele cálice. Eu li primeiro de tudo um texto que é uma profecia a respeito do que Jesus iria passar. Isaías diz ali, tem uma música maravilhosa do Diante do Trono, que inclusive chama Isaías 53, né, a música, que diz que ele levou sobre si as nossas dores. As nossas iniquidades estavam nele. As nossas transgressões. Transgressão, iniquidade tem a ver com pecado. Mas Jesus veio como homem, sem deixar de ser Deus e sem nenhum pecado. E lhe foi imputado o nosso erro, os nossos pecados, tudo isso lhe foi colocado nas costas para que ele vivesse por nós aquilo que nós teríamos que viver, que seria o sacrifício, a morte. Né? E por que eu li também a respeito de João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus? Porque Jesus foi oferecido exatamente como eram os sacrifícios do Antigo Testamento. Jesus imaculado, sem nenhuma mancha, sem nenhuma marca, nada o condenava, nada tirava dele a perfeição, como era devido os sacrifícios dos cordeiros que eram levados ao templo para expiarem os pecados daqueles que lá levavam, dos judeus que lá levavam no templo. Jesus passou assim, por isso também, sendo puro, sendo perfeito, foi ele o único capaz de passar pelo sofrimento
que nós teríamos que passar. Isso é chamado o sacrifício substitutivo, o sacrifício vicário. Mas não é disso. A minha palavra hoje não é para falar sobre o sacrifício de Jesus. A minha palavra hoje é para falar sobre o que Jesus passou naqueles momentos em que ele estava no Getsemane. Uma das coisas que mais nos emociona, né, quando a gente assiste aqueles filmes maravilhosos e alguns com tamanha perfeição, nós nos emocionamos demais ao ver tudo que Jesus passa antes da cruz, durante todo o processo da Via Crucis e até o momento da crucificação. E muitas vezes nós não nos apercebemos que esse sofrimento, que lá era um sofrimento físico, o sofrimento que ele recebeu chibatadas, que ele foi torturado, que ele foi humilhado, que ele foi... Eram problemas que atingiam a ele no seu físico. Esse sofrimento que Jesus passou, a partir do momento em que ele foi levado preso, todo esse sofrimento era um sofrimento que ele já sabia que ele ia passar. Ele tinha conhecimento de tudo que ele ia sentir, de tudo que ele ia sofrer. Nada foi escondido. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Jesus é o Filho. E esse Filho estava na terra. Portanto, nos céus estavam apenas Deus Pai e Deus Espírito Santo, que está entre nós sempre, mas Deus Filho, o Senhor Jesus, não estava nos céus, estava entre os homens. Então, todas as dores físicas pelas quais ele sofreu, é claro que doeu. Lógico que doeu. Mas quando Jesus se ajoelha para orar, e a palavra dele anterior à oração, quando ele ainda está falando com os seus discípulos, ele diz que a sua alma estava tão triste, ele estava tão triste, que doía tanto, a ponto de quando ele se ajoelha para orar ao Senhor, o seu próprio suor se transforma em gotas de sangue. Isso não é milagre, viu, gente? Isso não é algo anormal, mas não é sobrenatural. Uma pessoa num nível extremo de estresse, ela pode vir a ter os seus... tem um nome que eu não me lembro, que são essas veinhas muito pequenininhas que nós temos, elas podem se romper. E ali, onde tiver uma glândula de suor, vai escorrer sangue. Jesus passou por isso. Jesus suou sangue. Jesus chorou. Mas por que é que Jesus chora? Isso é algo que, a mim, todas as vezes que eu me lembro disso, dói de uma maneira absurda. Jesus chora porque estaria separado do Pai pela primeira vez. Em toda a história, em todos os momentos da história, da criação, na eternidade, então antes da criação, em momento nenhum, Deus se separou de seu filho, nem o filho do Pai. Então, quando Jesus diz assim, Abba, Paizinho, ele já começa falando com Deus numa intimidade maravilhosa, uma intimidade que demonstra a relação que eles tinham. E ele diz, Abba, Pai, se for possível,
passe de mim este cálice. Não eram as dores que ele iria sentir, desculpa. Não eram as dores que ele iria sentir. Não era a dor da cruz. Não era o esfolar de carne. Não era os cravos que entrariam na sua cabeça. Não era disso que Jesus tinha medo. Não era isso que Jesus estava pedindo para que se pudesse fosse afastado dele. Ele não queria se separar do Pai. E ele sabia que quando ele começasse a viver a via crucis, e todo o castigo que era nosso, e todo o castigo que era da humanidade fosse sendo colocado sobre suas costas, ele iria cada vez mais se separando do Pai. Ele iria cada vez mais ficando sozinho. Ele iria cada vez mais ficando humano. Ele iria passar por aquele momento sozinho, que até então ele tinha o Pai. Ele não teria o Pai com ele. Porque se assim não fosse, não teria como ter acontecido a imputação das nossas dívidas, das nossas transgressões, da nossa iniquidade sobre aquele santo. Se não houvesse a separação, ele continuaria divino. Se não houvesse a separação, ele não poderia ficar no nosso lugar. Porque sobre o divino, sobre o Deus Filho, não poderia recair o pecado. Então, quando Jesus chora, ele chora pela dor da separação de Deus. E aí a gente olha para a vida da gente e fala assim, caramba, quantas vezes eu estive separado desse Deus e não senti, e não me humilhei, e não chorei, e não gritei, e não clamei. Quantas vezes nós estivemos separados porque nós preferimos o pecado, porque nós preferimos a vida boa, que não nos exige santidade, que não nos exige sacrifício. Quantas vezes nós estivemos separados do Pai, porque para nós era melhor, porque para nós era mais cômodo, porque para nós era mais fácil viver. E aí eu falo assim para mim mesma, coisa, gente, que coisa. Aquele que era santo foi lá e morreu por mim, essa porcaria de pessoa que está aqui, que tão pouco faz por aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer. A única coisa que Ele me pede é retidão. A única coisa que Ele me pede é que eu mude a minha vida. É que eu compreenda o que é verdadeiramente o arrependimento, é que eu compreenda verdadeiramente o que é regeneração, o que é perseverança, o que é santificação, é que eu compreenda o que foi a justificação através do sacrifício de Cristo Jesus. E aí eu vivo bem, aí eu vivo tranquila, sem me lembrar que Jesus um dia suou sangue por minha causa. Eu não estou nem falando do sofrimento na cruz, que é enorme, que é tremendo, que é inestimável. Nós não conseguiríamos nunca em nossa vida calcular o que foi aquilo. E aí a gente vai vivendo de qualquer jeito. É um cristão que vive de qualquer jeito, é um crente que vive de qualquer jeito. E vamos levando. Vamos levando sem se preocupar com os que estão perdidos. Vamos levando sem se preocupar, porque temos garantia da salvação. Foi isso que Deus falou. Foi isso que Deus garantiu para mim naquela cruz, que a partir daquele momento eu teria salvação garantida. E eu vou vivendo sem me preocupar.
todos os dias da minha vida. Porque eu sei que o céu me espera. Mesmo que eu vá para lá falida, eu costumo dizer, né? De mãos vazias. Mesmo que eu vá para lá com as minhas mãos vazias, eu não vou ter coragem de olhar nos olhos de Jesus? Não, não vou. Mas ele talvez me puxe, me faça olhar nos seus olhos. Para dizer assim para mim, ó, eu te amei assim mesmo. Eu tenho uma dor física até, quando eu tento entender o sacrifício na cruz. Todas as vezes que eu leio a respeito, todas as vezes que eu me coloco para estudar, e eu faço isso com certa regularidade, que é para mim trazer a realidade, porque é que eu hoje estou aqui, né? Então, não é somente na Páscoa, não é somente no Natal. Com certa regularidade, eu procuro ler a respeito, estudar a respeito do que foi o sacrifício de Jesus. E aí, quando a gente se depara com esse pequeno momento que antecedeu a sua prisão, ele sabia de tudo. E como diz a palavra, ele foi como ovelha para o matadouro. Quieto. Ele sabia de tudo, mas ele foi calado. Tudo podia ser diferente, porque ele era Deus. Ele é Deus, desculpa. Ele é Deus, podia ser diferente. Mas foi necessário que fosse assim, para que você estivéssemos aqui hoje, ouvindo a sua palavra, lendo a sua palavra, sendo tocados pelo Espírito Santo, sendo amados pelo Espírito Santo, sendo consolados pelo Espírito Santo. Era necessário, por mais triste que seja, era necessário. A nossa vida precisa mudar. A nossa vida precisa ser diferente, no sentido da busca pela retidão. Fomos remidos. Nós não fomos comprados como escravos lá no meio não. O Senhor escolheu a cada um de nós para que nós recebêssemos a salvação. Não foi um ato aleatório, de qualquer jeito, não. Deus estava sabendo exatamente o que nós iríamos viver, como iríamos viver. E Ele espera que nós possamos entender que esse caminho que Jesus, como homem, trilhou, um caminho de amor, um caminho onde ele passava, ele deixava esperança, mas principalmente um caminho de amor. Amor pelos desvalidos, amor pelos perdidos, amor pelos necessitados, de famintos, necessitados de cura, mas principalmente pelos necessitados da vida espiritual. Que pudesse ser algo que fizesse diferença na vida. A nossa vida espiritual precisa fazer diferença na vida de todos os que nós convivemos. Quando nós olhamos para a cruz e nos lembramos o antecedente da cruz, quando nós olhamos para a cruz e percebemos o que Jesus passou até a cruz, eu acho que nosso coração começa a pesar um pouco, para que nós possamos buscar caminhos melhores, uma vida melhor, uma vida... quando nós lemos agora há pouco, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
Aí eu vou dizer assim para você, ó, se você ama Deus, tudo vai cooperar para isso, para qualquer coisa na sua vida. Ama Deus. Ame a Deus. Tenha responsabilidade na sua vida cristã. Tenha responsabilidade sobre aquilo que foi feito por você na cruz. Tenha responsabilidade do peso que isso tem na nossa vida. Não foi uma coisa qualquer. Foi a morte de um santo. Foi a morte de Deus. Deus Filho, que se fez homem e morreu no nosso lugar. Amém? Chamar o grupo Louvor. Sentiu aí, Gilberto? Quebrou